Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast O Marketing Bem Feito. E o tema de hoje é um assunto extremamente importante na construção de uma trajetória profissional, que é como destravar e assumir o protagonismo na nossa construção, na construção da nossa trajetória. E eu tenho aqui como convidada uma pessoa muito especial, uma expert em ajudar as pessoas justamente nesse processo, né, a superar as travas que as impedem de se tornarem protagonistas da sua própria história. Andréia Porto, psicóloga, com atuação em clínicas de forma presencial, né, em Camboriú e Balneário Camboriú, também online, no Brasil afora. Desenvolveu o método Dominando a Ansiedade, em que auxilia as pessoas a controlar os sintomas da ansiedade sem medicamentos. Olha que bacana. E seu trabalho está pautado, então, em ajudar a destravar as pessoas para que elas tenham mais liberdade de atingir resultados nos seus relacionamentos, na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho, consequentemente, então, nas suas trajetórias. Seja bem-vinda, Andréia. Que Muito assunto obrigada. legal que a gente vai tratar hoje aqui. E primeira pergunta, né, que eu te faço para iniciarmos, né, nossa conversa é: como que a gente lida com a questão da comparação? Né, inicialmente, vou deixar, né, você se apresentar e já vou, né, introduzir esse assunto aí com você. Muito obrigada por esse convite. Estou bem feliz, né, por estar aqui. Fico bem empolgada por falar sobre esse tema, porque é um tema assim que palpita o meu coração. Eu gosto muito de falar sobre isso e eu levo isso como missão, né? Eu acho que na vida a gente tem que ter um porquê, né? Na nossa profissão, no nosso trabalho, em tudo que a gente faz, a gente tem que ter esse porquê. E esse é o meu porquê, né? Destravar pessoas. E principalmente nessa questão ali de comparação, medo de se expor, o medo de assumir a própria vida, né? O medo de ser protagonista da própria história. E falando assim em comparação, né? Isso dentro do foco da internet, isso é uma das coisas que mais travam os profissionais. Isso até já me travou muitas vezes, porque a comparação ela é uma régua injusta que eu utilizo, que eu pego do meu vizinho, né? E utilizo para me medir. Ou seja, às vezes eu vejo Mariazinha fazendo conteúdo, né? O Joãozinho fazendo conteúdo e me pego, né? Me colocando na posição do Joãozinho. E por que que é injusto? Porque eu não vivi a história da Mariazinha, eu não vivi a história do Joãozinho para me colocar na postura dele. E aí o que que acontece? Muitos profissionais que às vezes começam ali a sua jornada na internet, elas pegam como referência as pessoas que já estão na internet. Elas não pegam a referência que como a história dela vai contribuir, né, para transformar aquelas pessoas que estão acompanhando, que estão seguindo. Então a gente acaba caindo, né, nessa armadilha de se comparar, né, de perder a noção de quem nós somos, né, para o mundo e colocar a nossa visão no outro, como se a vida fosse esse mar de perfeição, né? Mas a gente nem sabe o que está acontecendo na vida do outro direito, para a gente estar podendo pegar essa régua que é injusta. Eu trago muito esse assunto para as conversas no momento que eu estou atendendo os clientes médicos, profissionais da área da saúde, porque geralmente eles chegam já com essa ideia de ou aprender a trabalhar o seu marketing igual outros profissionais, e aí eles trazem referências, né? Ou justamente conforme, como trava, né? Olha, eu gostaria de ser assim, de fazer assim, mas eu não sei como, eu não consigo. Então, automaticamente, não me cobre para ser assim. E é uma questão assim que a gente tem que trabalhar muito hoje em dia, principalmente com as redes sociais, né? Como trabalhar o seu marketing, trabalhar uma construção mantendo a sua essência. Eu acho que tem muito a ver com a questão do autoconhecimento, de entender que você não precisa se enquadrar numa caixa onde todo mundo já está fazendo daquele jeito, que você pode fazer diferente, pode fazer do seu jeito, pode começar do ponto que você está, para quem está começando hoje, né?
Tem muitas pessoas que ainda não começaram justamente por essa questão da comparação, de pensar, nossa, eu vou começar hoje, eu tenho toda uma construção a ser feita e está todo mundo já, né, fazendo, todos os outros profissionais já estão, né, fazendo um trabalho legal, já estão tendo reconhecimento. Então, muitas vezes, a comparação, a inspiração, né, ela se torna um empecilho quando ela acaba se tornando mais forte como comparação. Acho que tem que ter uma diferenciação, né, nesse contexto. O que te inspira e o que te trava pela comparação. Exatamente, assim, às vezes a gente tem aquela referência, né, como inspiração, né, o que é inspiração? É aquela pessoa ali que te impulsiona para dizer assim, nossa, se ela consegue, eu também acho que eu vou conseguir chegar ali num patamar. Mas a comparação, ela faz ao contrário, ela chega para você e fala assim, nossa, quem sou eu para fazer isso aqui? Né? Quem sou eu na fila do pão para fazer isso aqui? Eu vou chegar aos pés de Mariazinha, que está fazendo muito mais do que eu? O que eu vou falar aqui, será que realmente vai causar uma transformação? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação, né? O que é na questão da inspiração e da comparação. Se inspirar, a gente precisa a todo momento, né? Até porque a gente não é uma ilha, né? A gente precisa de referências, normalmente de pessoas que estão já, né, nessa batalha há muito tempo do que nós, mas que a gente não possa usá-las, né, como um travamento, né? Como se a pessoa já começasse já perfeita. Ela teve um caminho para traçar. E exatamente quando as pessoas mostram essa imperfeição, quando a gente olha a imperfeição das pessoas, a gente se coloca num caminho mais realista, de dizer, nossa, ela começou, mas ela não começou perfeita. Ela travava também, né? Ela tinha suas dificuldades também. Então, eu também me vejo assim travada. Então, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Até porque a gente tem que pensar que o que a gente vê nas redes sociais hoje são recortes, né, do lado bem-sucedido do negócio, né? Exatamente. Então, eu sempre falo, né, você vai gravar 10 vezes até encontrar um ponto de equilíbrio entre fazer e a perfeição. Eu sempre falo isso para os clientes que eu atendo, os profissionais que eu faço mentoria, que não existe esse desenvolvimento se você não começar. Então, no momento que você começa, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio e aceitar que a perfeição, ela é distante, ela vai te distanciar de você realmente executar, né? De realmente, trazendo de forma prática aqui, gravar um vídeo e realmente aceitar que o vídeo está bom e subir esse vídeo, postar da forma como ele está. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio, eu acho que é bem importante, né, entre fazer e a perfeição. Exatamente. Você trouxe esse termo perfeição, porque a perfeição é uma mania de controle, né? E essa mania de controle é mais para uma superproteção que a pessoa tem com a autoestima dela, né? Então, ela tenta fazer tudo perfeitinho ali para controlar o ambiente, para que ela não tenha alguma crítica, né? Alguma ideia de que, nossa, você é muito ruim, nossa, você vai fracassar. E isso, trazendo para a psicologia, isso tem muito a ver com as nossas crenças infantis, né? Nos nossos pais, por exemplo, a gente teve a mania de querer controlar os nossos pais para que eles, de certa forma, nos aceitassem. Então, o que a gente faz? A gente se torna aquela criança mais boazinha, aquela criança que não sai muito do padrão, porque se eu sair, eu posso receber uma rejeição do meu pai, da minha tia, ou do meu irmão, ou da minha professora. Então, eu aprendo a usar a perfeição como estratégia de proteção à minha saúde ali, à minha autoestima, né? E aí, o que acontece? Eu falo que a perfeição, ela é uma mania, é uma obsessão por controle. É uma obsessão que eu tenho de controlar o meu ambiente para que eu não mostre as minhas falhas, né? E aí é exatamente onde pega, porque na internet a gente tá cheio de pessoas perfeitas, né? Na internet a gente tá cheio de pessoas que mostram o lado bom da vida, né? Por quê?
compra, as pessoas compram, né, muitas vezes. Só que a partir da imperfeição da pessoa é que realmente elas se conectam uma com as outras, porque aí vai mostrar o humano, vai mostrar a pessoa ali que, nossa, tem dias que eu não quero produzir nada, tem dias que eu erro a mão, tem dias que eu faço um vídeo que não foi legal, né? Isso conecta, né? Mas as pessoas têm muito medo de fazer isso, de Exatamente. trazer essa realidade, né, para o seu contexto. Principalmente essas áreas que a gente está abordando aqui, né? A gente tem aí uma cobrança, né? E a comparação, ela traz muito, muito isso, né? Muitas vezes o profissional produz conteúdos não para o seu público, que é o público, né, que seria o possível paciente, mas acaba produzindo conteúdo pensando no seu colega. Então, acaba trazendo, né, toda uma metodologia que o colega vai concordar, que o colega vai avaliar positivamente, mas que não é para o seu público final. E aí acaba buscando essa questão da perfeição, pensando nesse colega. Com médicos acontece bastante isso, profissionais da saúde eu acredito que também, já que você é da área, né? E aí a gente esquece de gerar uma conexão, que é justamente o que você está falando, né? Que é a imperfeição que conecta. Então, o que é perfeito demais também se torna irreal muitas vezes, Exatamente. E é assim, causa um distanciamento, né? Porque aí a pessoa assiste, acompanha e fala, nossa, não vou chegar aos pés, né? Tem um mundo totalmente distante do meu, né? Eu tô aqui caindo, eu tô com as minhas falhas e a pessoa sempre ali perfeita. E aí, esse quadro, por exemplo, de a gente está olhando para um Instagram, ou sei lá, qualquer rede social, pensando num público, por exemplo, eu sou psicóloga, né? Se eu já penso em fazer meus conteúdos olhando para os meus colegas que estão me seguindo, a minha tendência é querer agradá-los. A minha tendência é querer me padronizar o que o meu coleguinha acha, né? E às vezes, por exemplo, por que eu vou falar esse termo? Por que eu vou falar desse assunto se todo mundo já sabe? Mas quem é todo mundo? E aí é justamente que a gente cai na armadilha, né? Quem é esse todo mundo? Às vezes a gente produz um conteúdo pensando que é só para expert, né? E não para uma pessoa que está ali, poxa, eu nem sabia que eu tinha esse problema, né? Você está falando de uma forma tão clara que eu pude entender e me ver nesse problema ali. E eu entendo que profissional da área da saúde, médicos e todos os outros profissionais tem uma missão muito bonita e que muitas vezes, por muitos anos, né, não veio à tona, eram profissionais bastante inacessíveis porque não existiam canais de comunicação para falar sobre as dores das pessoas, sejam elas físicas ou emocionais. E hoje a gente tem, né, essa possibilidade de dar voz a esses problemas que as pessoas têm. E aí a gente perde a oportunidade quando a gente não usufrui disso que a gente tem, de trazer a nossa voz e falar sobre isso, não só da gente crescer como profissional, mas também de ajudar as outras pessoas que muitas vezes têm esses problemas e não sabem que tem, ou se sabem, não sabem onde buscar ajuda. Então, a gente tem hoje as redes sociais com um papel bastante importante, principalmente para quem é dessa área, né, de não só crescer como profissional, mas possibilitar, ajudar essas pessoas, né, que têm todas essas queixas, sejam estéticas, emocionais, físicas, dores, né, que a gente fala, e possibilitar com que elas busquem ajuda, busquem, né, tratamentos, independente da área que seja. Então, eu acho que é um papel bem importante da gente pensar, né, se autoconhecer para se sentir seguro, para poder levar a nossa voz, nosso conhecimento para outras pessoas também. Exatamente. O autoconhecimento, eu falo que o autoconhecimento, ele liberta, ele nos dá asas. Porque, às vezes, a gente não se permite romper, não se permite, às vezes, se expressar da forma como nós somos, porque nós não temos essa liberdade, né? E aí, trazendo para a questão da rede social, por que eu não tenho essa liberdade? Aí as pessoas falam muito assim, mas eu tenho insegurança, eu tenho medo de falar, e se eu falar, se eu gaguejar, ou se eu falar alguma coisa e, tipo, essa coisa não for muito importante, né? E se não fizer sentido para ninguém?
Mas, às vezes, o que que acontece? A gente tá na rede social, né? E as nossas travas, elas acontecem muito nos relacionamentos. Não é porque a pessoa não tem capacidade, porque se ela não tivesse capacidade, nem atuando ela estaria, né? Então, assim, se você for chamar um profissional, esse profissional que está com a trava, né? De insegurança, de medo de se expor, de se colocar lá, de falar a sua voz ali na rede social, se você for colocar ele num consultório de frente para um paciente, ele vai falar. Ele vai saber explicar para aquele, ele vai saber entender, mas por que que na rede social é diferente? Por que que na hora que ele pega uma câmera, né, um microfone, ou às vezes vai gravar um story, ele trava, né? Então, tem algumas travas no nível relacional que prendem as pessoas de não se expressarem direito, né? Às vezes, alguma pessoa que está seguindo ela, né? Alguma pessoa que ela segue, né? Às vezes, por exemplo, quando ela vai gravar um vídeo, aí chega algum parente, algum amigo e vai falar, ai, você tá falando tipo neto toda hora e não sei o quê. Ai, fala esse tema assim, desse jeito, desse jeito. Aí a pessoa já se trava. Por quê? Ela inclusive, fala assim, eu tenho medo do julgamento, das pessoas me julgarem. Mas quem são essas pessoas? É o público final? É o público leigo que está conhecendo o trabalho dela, o serviço dela e a transformação dela? Ou é alguma pessoa que está travando ela ali dentro das pessoas que ela segue? Então, essas travas, elas acontecem muito no nível relacional. E não é por falta de competência, não é por nada, né? A questão daquela relação que está travando ela. Que ela não se permite fluir, porque se ela fluir ou ela está... às vezes ela não se permite fluir porque ela não acha que tem direito de fluir. Às vezes ela pega um celular para gravar um conteúdo, a cabeça dela ela não percebe, mas o pensamento dela vai, não, mas o que fulano vai achar disso? O que ciclano vai achar disso? Será que eu estou fazendo certo? Ah, mas no outro dia fulano falou sobre esse tema. Ai, mas será que eu falo sobre ele? Ah, mas ele falou desse tema tão pessoal. Será que eu não vou ferir os sentimentos dele? Será que eu não vou estar decepcionando alguém ao gravar esse vídeo, ao falar desse tema? Será que as pessoas não vão me julgar? Mas essas pessoas têm nome. Se ela for fazer um detox dentro das relações dela, ela vai ver quais são as pessoas que estão influenciando ela emocionalmente, né? Aí a gente vai falar de dependência emocional. É quando eu ajo e reajo conforme o outro está reagindo e se comportando ao meu respeito. Então, se eu vejo isso, poxa, o outro me bloqueia. Se eu olho para você e você já sei o que você pensa, né, do que eu tô falando, mas será que a Marla vai pensar sobre isso que eu estou falando, né? Então, a gente se prende muito por essas dependências emocionais. Então, qual que seria o caminho? É que a gente seja independente emocional das pessoas, do que elas acham, né? Do que elas vão julgar ou não, das críticas que elas vão falar. Só assim a gente vai assumir uma verdadeira essência dentro ali da internet, e não só na internet, no trabalho, nos relacionamentos. Nós não iremos mais nos prender emocionalmente às pessoas, porque a gente entende que a gente não deve nada a elas e nem elas também nos devem. Eu acho legal, né, trabalhar essa questão de emoção, porque tem um aglomerado ali. Na verdade, é um processo, né? Eu vou te perguntar como que a gente faz isso na prática, né? Muitas pessoas devem estar se perguntando. Gostaria de poder me ver livre desses julgamentos, né? Ter mais segurança, né? Como que a gente faz na prática? Como que a gente aprende a lidar e controlar as nossas emoções? Existe um caminho para isso? Existe, sim, existe. A gente, começando ali pelo autoconhecimento, né? A pessoa ela precisa começar a se sentir, a se perceber, né? Ela precisa entender as emoções dela, os pensamentos dela, as percepções que ela vai tendo no dia a dia sobre determinada ação. Porque cada ação que ela vai tomar, até por exemplo, esse copo d'água que eu tomo aqui é com uma intenção, né? Então, tudo que ela vai fazer, ou ela procrastina, ou ela não faz, ou ela faz, é tudo intencional. Às vezes ela vai falar assim, nossa, mas eu estou com falta de motivação de gravar esse vídeo aqui, mas é intencional. Se ela tá com falta de motivação, é porque ela teve uma percepção sobre aquilo que ela ia fazer e aquela percepção barrou ela. Ela tomou uma decisão. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo.
qualquer vídeo ali na internet, alguns Reels, alguma coisa assim. E aí, quando eu pego o meu caderninho para fazer, né, todas as anotações lá, eu fico, ai, não, vou deixar isso para depois. Depois eu faço, né? Depois eu vou fazendo. Aí a pessoa vai só procrastinando, né? Mas aquilo tem um porquê. Se ela estudar direitinho o modo como ela se sente, como ela percebe, ela vai ver que tem alguma barreira, tem algum sabotador. Então, eu sempre gosto de usar uma frase que é assim, ó. Tá, o que acontece se eu fizer esse vídeo? Como que eu vou me sentir ao fazer ele? Né? Aí a pessoa vai, não, deixa eu imaginar o que acontece se eu fazer esse vídeo e soltar agora na internet. Se ela sentir um incômodo, é aquela consciência dela falando alguma coisa, né? O que acontece se eu não fizer? Ela também vai ter uma consciência, ela também vai ter uma percepção, né? Então, quando ela descobre essas percepções que vêm do por que eu tenho que fazer? E se eu fizer esse vídeo hoje e soltar ali, o que vai acontecer? Como que eu vou me sentir? Ai, não sei, acho que eu vou sentir uma insegurança. Ai, mas eu acho que não é pra mim. Ela vai ver as frasezinhas que ela vai... Ai, eu acho que não é pra mim, eu acho que eu não tenho permissão pra fazer isso. Né? Eu acho que eu não me permito fazer isso. E tem muito, Andréia, que eu percebo nas pessoas, autocrítica, né? Muitas pessoas, eu não gosto da minha voz, eu acho que eu não tenho capacidade de gravar e trazer meu conhecimento através das palavras. Eu acho que eu não sei ter uma postura em frente à câmera, né? E tem uma série de outras cobranças pessoais que vêm à tona e acabam impedindo a pessoa de se sentir, né, à vontade de gravar ali um vídeo. O vídeo hoje é o tipo de conteúdo que mais trava as pessoas. Exatamente. Que eu identifico que as pessoas têm mais travas para gravar. Eu já me travei fazer, muito. Né? A gente sabe como que é na prática. A gente está aqui gravando, mas a gente sabe, né, toda uma preparação que a gente tem, né, toda a intenção que a gente tem. Tudo isso que você falou. E se a gente não gravar? E se a gente gravar? Né? Então, a gente está aqui, né, com coragem, né, assumindo todas essa superação, né? Exatamente. Que a gente quer para a nossa trajetória. Então, é um desafio pessoal, né, dessas autocobranças, assim, de superar isso, porque eu já tive, depois vou te perguntar um pouco sobre isso, né, para você contar a tua história também, como que você faz, mas eu acredito que 99% das pessoas tenham isso hoje. Né? A voz, né, principalmente. Exatamente. Então, falar em autocobrança, a gente fala de autoexpectativa, né? A gente fala numa alta expectativa a respeito da performance da pessoa ali dentro, né, da produtividade dela. Quando eu não trabalho essa expectativa, que eu deixo ela lá em cima, nem sempre eu vou ter ali uma habilidade, uma disposição para fazer, porque às vezes não dá para me fazer, né? Então, essa cobrança, ela só é diminuída quando eu mexo nas minhas expectativas. É eu não esperar que eu seja perfeita na hora que eu vou fazer um vídeo, na hora que eu vou fazer um story. Eu não esperar tanto de mim, eu não me cobrar tanto, né? Eu acho que entra a questão da compreensão do nosso papel, né? No sentido de, poxa, se eu estou começando agora com a internet, ou se eu estou já no meio disso, eu tenho que considerar que não é um espaço muito familiar, eu vou ter insegurança, mas a insegurança e o medo não é para a pessoa parar. Não é um sinal de que a pessoa tem que falar, pare agora. Você está com medo, então pare. Eu sempre vejo o medo e a insegurança como sinal de que a pessoa está saindo do lugar do comodismo dela. De onde que ela está saindo da mesmice. Então, toda vez que a gente passa por um desafio que é diferente do desafio que a gente está atuando, né? Muitas vezes, a gente vai ter esse sintoma ali de mudança, né? Dizer, cara, parabéns, você está evoluindo, então você tem que sentir medo mesmo, você tem que sentir insegurança, mas esse medo não significa que você tem que se barrar, que você tem que parar, que não é para você, que você não pode se permitir. É um sinal de que realmente você está rompendo a sua bolha. É um sinal de que você está rompendo o que é familiar, né, de coisas que você já sabe atuar, agora são coisas diferentes. A gente tem que ter também um pensamento de que a gente não tem que saber de tudo.
que a gente não tem que dominar tudo nas coisas, que a gente não tem que começar as coisas de uma maneira perfeita, como se estivesse já no 10º degrau, no 10º andar. A gente tem que pensar nos degrauzinhos ali embaixo, né? Qual é o meu primeiro degrau? Meu primeiro degrau é fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então isso vai me dar mais confiança para mim atingir o 2º, 3º, até o 4º. E você acha importante a pessoa ter claro aonde ela deseja chegar? Porque eu acho que seria, dentro desse contexto, né, um dos principais nortes para a gente poder se desafiar, superar essas travas, né? É a gente saber onde a gente quer chegar. Exatamente. Ter os objetivos bem claros e definidos para a gente poder, tipo, é por isso que eu vou fazer, né? Por isso que eu tenho que sentar hoje e gravar um vídeo, para isso, né, que eu estou me dedicando. Exatamente. Já dizia Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente é vela no vento, né? A gente vai onde o vento está indo. A gente reage conforme o ambiente está reagindo. E não é assim. A gente precisa ter a clareza, muitas vezes, do caminho que a gente está trilhando e para onde a gente quer chegar, independente do que, sei lá, o Joãozinho está falando, Mariazinha está falando. Não, eu tenho... Dentro de mim, tem que ter claro esses valores. É muito importante a pessoa ter claro os valores que ela quer assumir na vida dela e as metas e os objetivos também que ela quer traçar. Porque senão ela fica realmente à mercê das coisas que vêm, né, na vida dela, ela não sabe para onde ir realmente. E um dos maiores desafios que eu percebo, identifico hoje, é o de manter a constância. Muitas pessoas já começaram e desistiram, e outras têm receio de iniciar, porque sabem que talvez no meio do caminho vão acabar sofrendo interferências e vão desistir, né? Então, como que se faz isso? Como que se constrói uma mentalidade para não desistir, né, para manter a constância? Porque a gente sabe que dentro dessa questão do marketing, dentro dessa questão de redes sociais, né, muitas vezes as pessoas são tomadas por uma forte influência e vão lá e começam. Mas a primeira coisa que acontece, a primeira interferência, elas desistem. Como que a gente, né, organiza a nossa mente para não desistir? Para ter essa blindagem, né? É muito necessário eu entender o meu porquê. Do porquê que eu faço as coisas, né? Do porquê. Qual é a minha intenção de estar construindo o meu negócio? Qual é a minha intenção? O que eu quero passar para o mundo? Qual é a marca, o legado que eu quero deixar no mundo? Porque esse porquê, ele tem que ser justamente a minha âncora nesses momentos difíceis. No momento que eu não quero fazer nada, que eu quero desistir, eu preciso trazer essa âncora todos os dias para a minha vida para ter clareza do meu legado, do meu propósito, né? Ao levantar minha marca, por exemplo, né? Ao falar da minha marca, da imagem que eu quero passar para o mundo, né? E eu acho que uma das coisas também que ajuda, assim, que me ajudaram muito também, foi na questão do progresso. Né? Eu nunca posso começar algo já focando só na perfeição, né? 880, né? Eu preciso sempre olhar para a minha evolução. Ontem eu comecei, eu tô desde 2019 já na internet, meio que, né? Parando um pouquinho, mas eu olho assim para o meu crescimento, né? Eu consigo olhar para esse crescimento e falar, nossa, há uns anos atrás, eu não queria ver ninguém. Eu queria fugir das pessoas. E hoje eu já pego, faço vídeo, faço live, faço podcast. Então, assim, olha o quanto que eu cresci. Ao invés de se comparar com os outros, né, se comparar a si mesmo. Exatamente. Né, nesse processo de evolução. Exatamente, porque assim, o processo e a evolução é mais importante do que a perfeição. Então, nesses dias, às vezes a pessoa está muito cansada, ela está muito esgotada, ela está querendo desistir. Aprenda a descansar e não desistir, né? Tem dias que realmente não vai dar, a gente tem que assumir nossos limites, que a gente não pode mesmo, que tá tudo, né? Tá tudo bem ficar às vezes mal de vez em quando, mas ali não é um motivo para ela, e não é para mim. Né? Eu tava conversando contigo que é igual dieta, né? A gente começa a fazer uma dieta na semana, aí tem um dia que a gente
enfia o pé na jaca, né? E aí, o que acontece? A pessoa, quando enfia o pé na jaca, ela fala, tá vendo? Eu não faço as coisas direito. Não é pra mim, então eu vou desistir. Essa questão do não é pra mim, né? Eu quero compartilhar, sabe o que me ajudou nesse processo? Eu não lembro exatamente onde foi que eu li ou ouvi, mas uma forma da gente sair da nossa zona de conforto e correr atrás do objetivo do futuro que a gente quer construir foi pensar como a gente quer estar daqui a um ano. E imaginar como a gente quer, e aí fazer uma visão retroativa. Bom, e daqui a um ano, de lá para trás, o que eu preciso fazer, né, passo a passo, para quando chegar esse um ano eu estar onde eu quero estar. E foi bem legal, porque um ano ele é um tempo bom, alcançável, né? A gente consegue imaginar, e aí você consegue pensar, cara, se eu não começar hoje, eu vou atrasar esse processo, né? Então, a gente se coloca numa condição de, mental, assim, de eu preciso começar, né? Porque se um ano vai passar rápido, então eu tenho todo um processo que eu preciso cumprir, né, para chegar lá. E eu achei que, para mim, está ajudando bastante, assim, esse um ano já começou e já está acontecendo, e aí eu olho para trás, assim, já tenho bastante orgulho do que construí em 1, 2, 3 meses. Muito bom. É bem bacana. Reconhecer, né? Reconhecer também. Não só se cobrar, não só se comparar, mas também reconhecer cada uma das ações que a gente faz, né? E ficar feliz. Olha, o vídeo não saiu perfeito, mas saiu bom, publicável, né? Vamos sair, né? Aproveitar as ferramentas que a gente tem para deixar ele da melhor forma possível e compartilhar ele com as pessoas, absorver os feedbacks positivos, negativos, críticas se vierem, porque elas vão existir. E já vou te fazer uma pergunta sobre isso. E, né, ir construindo, porque a construção, ela não é só de perfeição, não é só de coisas boas, a gente sabe, né? Todo mundo que já chegou lá onde hoje a gente olha, os colegas de profissão que a gente olha, que já estão, né, num patamar da sua trajetória que a gente admira, eles passaram por tudo isso. Então, não é fácil. Né? Se a gente for lá e ouvir a história, né, deles, a gente vai saber, né, todos os perrengues que eles passaram. E aí, é isso que eu queria saber, assim, como que a gente faz para superar, né, nesse processo todo, as críticas, principalmente, que vão surgir. No momento que a gente começa a se expor, né, a gente está em risco de receber críticas. Exatamente. Né? Eu acho que de todos os medos da exposição, a crítica é uma das maiores. E assim, já vou logo falando que não tem como não se afetar. A gente vai se afetar porque a gente é um ser humano, né? Só que o que a gente precisa fazer é filtrar, né? O que é meu, o que é do outro? Por que ele está, por exemplo, trazendo essa crítica? Por que ele está espelhando essa crítica para mim? Né? Então, a partir do momento que eu entendo que a vida do outro é do outro e a minha é a minha, eu não me misturo com o outro. Eu não me permito misturar com a opinião do outro, muitas vezes. Porque, às vezes, a gente se magoa tanto com as opiniões das pessoas, né? Porque a gente espera delas. A gente espera muita coisa, tipo, atenção, conexão, amor, aprovação, principalmente. E a rede social, ela se torna uma rede de superadequação. Eu preciso me tornar adequada para que me aceitem, me amem. E a gente não tem que esperar isso das pessoas. Vai ter gente que não vai concordar, muitas vezes, com um tema que você vai trazer, mas não significa que essa pessoa seja o teu público. Né? Porque às vezes a gente fala, às vezes eu uso ali o Instagram, muita gente não concorda com as coisas que eu falo. Mas eu tenho, assim, a convicção de que se ela não concorda, tá tudo bem, né? Ela não é meu público. Eu vou falar com aquele que é meu público. Quem é meu público vai me ouvir, né? Mas eu acho até mesmo o público, né?
as pessoas não são todas iguais, não têm a mesma linha de pensamento, tiveram vivências diferentes. E muitas vezes você vai ali fazer uma abordagem sobre a ansiedade e a pessoa passa por isso, vive por isso, mas os motivos, as razões delas são outros. Exatamente. E aí pode ser que ela não concorde, porque a vivência dela é diferente. Então, muitas vezes, até mesmo para o público, vai haver essa discordância, né? Não vai gerar identificação para 100% das pessoas, né? Eu acho que eu acho que a gente tem que aceitar, a gente tem que ter tolerância a essa frustraçãozinha que as pessoas vão frustrar a gente. A gente precisa ter essa boa resiliência, né? De entender, poxa, ele vai ter gente que não vai gostar da minha cara, da minha voz, do meu jeito, da minha mensagem. E tudo bem, eu convivo com isso, porque eu não preciso da aceitação de todo mundo, né? Para desempenhar o meu papel. Eu apenas preciso da aceitação daqueles que precisam de mim, de fato. Né? Então, acho que a gente tem que desenvolver ali uma tolerância à frustração, de entender que nem todo mundo vai gostar da nossa mensagem e tá tudo bem com isso, né? Assim como a gente também não gosta da mensagem de todo mundo, né? Assim como a gente também tem o direito de não concordar, acho que a gente também tem que dar esse direito às pessoas também delas não concordarem com tudo que a gente vai falar ali na internet. Tá certo. Andréia, eu quero aproveitar, né, que o podcast, o Marketing Bem Feito, é destinado a profissionais da saúde. Você é psicóloga e eu te encontrei pelo Instagram, fazendo um trabalho excelente ali, né, gravando vídeos, produzindo conteúdos. Queria que você compartilhasse um pouquinho, né, os desafios que você teve para fazer este trabalho, para iniciar a construção da tua trajetória dentro do marketing. Como que foi para ti? Você começou sozinha? Você tem uma equipe? Como que foi essa experiência até aqui? A minha jornada na internet mesmo começou em 2019, né? Eu estava fazendo faculdade e aí eu desenvolvi um hobby por maquiagem, né? Na faculdade. E aí eu falei, eu vou fazer vídeo de maquiagem. Só que os primeiros vídeos eram músicas, porque eu tinha, assim, tanto pavor da exposição que eu só fazia lá e colocava só uma música. Aos pouquinhos, né, eu fui dublando. Do dublado, eu fui já conversando, mas era um pouquinho, assim, travada. E aí, ao terminar, assim, eu vejo, eu tenho eles no meu canal do YouTube, mas eu deixo lá tudo, como é que fala? Eu deixo tudo lá escondidinho, privado, né? Isso, privado. Eu deixo lá tudo privado, para que eu volte ali e entenda, né, a minha evolução. E aí, quando foi na pandemia ali, o que acontece? Na pandemia, eu vi a possibilidade de usar o próprio Instagram ali como fonte, né, de captação ali dos primeiros clientes. E aí veio a necessidade de fazer conteúdo. Eu não entendia nada, até porque a faculdade não nos prepara para isso, né? A gente não teve nenhuma disciplina, a gente não sabia o que ia fazer. Então, lá vai eu me interessar pelo marketing, né? Eu corri atrás, fiz um curso de marketing ali para psicólogos na época, em que toda essa questão de nicho, né? Eu fui entendendo ali, eu falei, nossa, eu vou falar sobre nicho e tudo mais. E aí eu fui desenvolvendo ali a minha trajetória dentro da internet, mas mesmo assim precisando de ajuda também, porque tinha algumas coisas ali que eu não entendia direito, né? E aí foi onde realmente eu fui atrás de profissionais mesmo para que pudessem me orientar nessa, porque a gente também tem que saber de tudo, né? Saber delegar, né? Então, eu fui delegando essa parte. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Que contribui ali para a minha jornada dentro ali da internet. Tem o meu marido também, que me ajuda pra caramba, né, na questão da internet, da exposição. Ele tá sempre ali me apoiando. Acho que isso ajuda bastante a gente, né? Com a questão certeza. do apoio, a questão do incentivo, né? A questão vai, faz. E é muito bom ter pessoas assim que apoiam assim, a gente. E eu desenvolvi uma paixão também pelo marketing. Eu gosto, assim, de estudar. Eu acho que é importante a gente estudar um pouquinho, sabe? A gente entender como é que funciona, para a gente também saber delegar, né? Como você falou, para a gente saber como delegar depois, né? O que você quer, o que você precisa. Não tem como você falar o que você quer se você não entende, muitas vezes, né? Exatamente. Esse é o grande propósito, né? De você construir uma trajetória entendendo o que você precisa fazer. Que não é somente o teu atendimento, o teu paciente. Tem toda a questão da jornada
de experiência do paciente, né? Tem a busca, como que esse paciente chega até você, né? Em quais canais você escolhe estar para gerar esse encontro, né? Do paciente até você. No momento que ele chega nos teus canais, o que ele encontra ali. Então, tem toda uma razão de hoje a gente trabalhar o marketing de uma forma mais completa. Uma pena que dentro das universidades a gente não tem É uma pena isso mesmo. sendo trabalhado, porque todo profissional que sai, ele precisa trabalhar de alguma forma, mesmo que ele vá trabalhar para uma instituição ou para uma clínica, né, um espaço maior, como que ele se posiciona como profissional para Exatamente. ser valorizado. Acho que isso também é extremamente importante, né? Hoje a gente tem esses canais todos, não somente para caso você tenha um atendimento, um consultório particular, mas também para se posicionar como profissional e ser reconhecido, né, se você for trabalhar para outras instituições. Eu sempre comento, assim, né, com os profissionais né, que eu tenho relacionamento, que eu tenho acompanhamento, pessoas que já passaram, né, por essa jornada toda de aprender sobre marketing, que é para a vida toda. Exatamente. Né? E é para indiferente a posição que está hoje, pode querer mudar amanhã. Dentro dessa questão da psicologia, eu acho que é bastante desafiador, né? Porque Exatamente. o profissional acaba se dedicando bastante a fazer esse acolhimento do paciente e aí trazer, né, esses temas hoje em dia, né, que são tão pessoais para o contexto da internet. Como é que você decidiu trabalhar isso, a questão dos vídeos? Porque tem muitos conteúdos ali que são em vídeos, né? Que você também faz. E aí eu vejo que você já pegou a sacada, vai diretamente na dor da pessoa, né? E é sobre isso, né? A gente tem que falar para o público. Olha, eu entendo o que você está passando, vamos conversar sobre isso. Exatamente. Então, assim, acho que a primeira coisa é a gente entender, né, quem é o nosso público, quais são as dores. No início ali da internet, ali em 2020, eu pegava como referência muitas minhas dores, as minhas próprias dores ali com a ansiedade, né? Eu morei muito tempo, assim, na zona rural, então eu desenvolvi uma ansiedade social. Então, eu tinha medo de gente, eu corria, chegava a correr de pessoas ali para que eu não pudesse entrar nessa exposição, né? E aí, o que acontece? Eu fui usando também a minha história ali como referência para transmitir isso para as pessoas, de dizer, nossa, eu entendo isso aí é ansiedade social, é ansiedade, tem como trabalhar, e sem medicamentos, né? Tem algumas coisas que a gente faz de treinamento que a gente consegue. Aí, aos pouquinhos, isso foi amadurecendo, né? Eu fui desenvolvendo ali eu fui pegando algumas referências de pacientes que eu atendia, né, no consultório, e fui dizendo, nossa, se eu trabalhei isso com ele, tem muita gente também tá passando a mesma coisa, então eu vou levar isso para a internet, porque muita gente tem esse problema, não sabe que tem, ou sabe que tem, mas não sabe como resolver muitas vezes, né? Então, eu acho que é um dos papéis maravilhosos, é você dar essa luz às pessoas, né? Você entregar oportunidade para que elas possam mudar, fazer a vida delas melhores, e isso com tua experiência, né? Até com a tua história você pode fazer isso. E como que tem sido para você, né, esse atendimento a esses pacientes, assim? Muitos já conseguiram alcançar, destravar de verdade? Mudaram, né, suas trajetórias? Muitos, assim, eles entram, assim, para a questão da terapia ali. Eu gosto muito de trabalhar com objetivos dentro da terapia, né? Então, a gente levanta alguns objetivos, algumas metas ali para serem trabalhadas, e muitas vezes é uma dificuldadezinha. A maioria, assim, é medo do julgamento. Medo, senso de inferioridade, muitas vezes. Então, a gente faz um trabalho ali com crenças, né? Porque cada pessoa, ela traz uma crença que bloqueia o posicionamento dela no mundo. Então, a gente vai desconstruindo essas crenças ali durante as sessões, né? E a gente vai fazendo também práticas fora da sessão para que a pessoa consiga, nossa, não é nada disso que eu pensei a minha vida inteira, né? Isso foi implantado na minha vida, né? De que eu tenho que ser assim, que eu sou inferior, que eu não posso, que eu não mereço, que eu não posso me permitir, mas isso foi implantado através dos meus relacionamentos, e hoje eu vejo uma oportunidade para ser diferente,
né? Então, isso vai quebrando a pessoa e vai permitindo a pessoa ter acessos a coisas que ela não se permitia antes, né? E aí elas não, vão resgatando esse eu, né? Porque a terapia ela é muito nesse resgate do eu mesmo, da pessoa se sentir de volta. Porque quando a gente está no meio, às vezes, de uma turbulência, de uma crise de ansiedade, uma depressão, a gente se perde da gente. Se perde daquilo que a gente é, muitas vezes. E a terapia é para fazer esse resgate, né, do ser emocional, do ser que precisa do cuidado, do ser que precisa do amor, né, da aceitação dele mesmo, para ele poder, de novo, funcionar ali nas relações, no trabalho, no relacionamento e na saúde. E até mesmo para reencontrar o seu propósito. Exatamente. As pessoas falam muito, né, hoje em dia, sobre propósito, e nada mais é do que a gente identificar nossas habilidades e potencializar a nossa atenção para elas. Exatamente, né? Ver o que tem de maravilhoso, né, no ser humano, em nós. Eu falo que eu descobri algo maravilhoso em mim, coisas que as pessoas às vezes não gostavam. Né? Então, na terapia, você reaprende sobre você, dizer, nossa, aquilo que todo mundo falou que era um ponto fraco, nessa área é um ponto muito forte. Olha que bacana. Então, assim, é muito bom a gente fazer um inventário da nossa autodescrição ali dentro da terapia para a gente entender quem nós somos de verdade, qual o impacto que a gente pode causar no mundo. Tá certo. Andréia, eu recebi 2 perguntas de seguidores aqui. Eu gostaria que você respondesse de forma bem objetiva, né? Porque tem a ver com tudo que a gente falou até aqui. Como perder esse medo de se expor, né? O medo da avaliação das pessoas. Aí, identifica. Essa pessoa que fez essa pergunta, comece a identificar quem são essas pessoas específicas que ela tem medo de avaliar. Porque não são todas as pessoas. Ela vai ver que não são, nunca são todas as pessoas. Sempre tem uma pessoa específica que está acompanhando ela ou está fazendo parte da vida dela que ela tem medo de ser rejeitada, né? De ser criticada, por exemplo, né? E aí, quando ela descobre quem são esses relacionamentos, ela precisa fazer ali um filtro de entender, poxa, peraí, o que eu estou precisando dessa pessoa que eu estou travada? Porque o meu travamento é justamente para ter da pessoa aquilo que eu acho que eu preciso. Por exemplo, eu travo porque aí eu não corro o risco de ser criticada, porque se eu for criticada, eu vou perder uma aprovação, mais ou menos ali. Então, essa aprovação quem tem que se dar é você mesmo, né? Essa aceitação e essa permissão de fazer as coisas, quem tem que dar é você, não o outro. A gente não pode esperar que o outro nos dê permissão para agir no mundo, para fazer nosso trabalho, né? Para se relacionar. É a gente que tem que tomar conta da nossa vida como protagonista mesmo. Nessa questão de autorresponsabilidade por mim mesmo. O outro não tem responsabilidade por mim e nem eu pelo outro. Então, tire o outro desse papel. Uma mudança de mentalidade, exatamente, na verdade, né? Mais uma pergunta aqui, ó. Uma profissional da tua área. Sou psicóloga também e gostaria de começar, mas não sei por onde. Começar o quê? Uma construção digital, né? Na trajetória dela. Começa entendendo o porquê que ela quer fazer essa construção no digital, né? Às vezes a gente entra às vezes no digital falando assim, eu vou entrar porque eu quero ter paciente, né? Não é errado, a gente tem que realmente viver do digital, prosperar do digital, mas eu acho que um porquê, quando ela entende a motivação, por que eu quero estar lá no digital? E o que eu quero falar lá no digital? Aí ela pode procurar alguém para clarificar também, né? Onde a gente delega, porque a gente não sabe de todas as coisas. Com certeza. Então, Andréia, já estamos na reta final do nosso episódio de hoje. Por nós, eu sei que ficaríamos horas e horas falando sobre esse assunto, que tem muito o que falar. Quero deixar os minutos finais para você fazer suas considerações. Já aproveito, né, e peço aí, se você que está acompanhando, né, o nosso episódio, gostou desse conteúdo, pode compartilhar aí com outros profissionais da saúde, amigos, familiares, né, que também precisam, né, ter acesso a esse conteúdo, que é bastante importante, não somente profissionais da área da saúde, mas todas as outras áreas, todos os outros profissionais. Acredito que seja essencial assumir esse protagonismo na construção da nossa história.
Então, eu gostaria que você deixasse, né, o teu Instagram, como que as pessoas chegam até você e tuas considerações finais, teu incentivo aí para as pessoas terem mais coragem e buscarem ajuda, se sentirem que, né, seja necessário para fazer todo esse processo aí de ressignificação, né, da sua história, do seu protagonismo. Perfeito. O meu Instagram é o @andreaporto, psicóloga, tudo juntinho. E eu queria deixar uma mensagem para você que esteja ouvindo e assistindo esse podcast, é que a vida ela é só sua, né? Se você não fizer o que precisa ser feito, ninguém pode fazer por você. E se você deixa de fazer por alguma pessoa, por algum relacionamento, ou por alguma causa, ou por alguma crença, a sua vida está passando, né? Então não deixa ela passar em branco, né? Faça dela a melhor vida possível, onde você toma a frente, onde você vai lá e se permite viver, ser feliz, prosperar, ter saúde, se permite viver o melhor naquilo que você tem agora. Então, não deixe a tua vida, às vezes, faltar porque você está se bloqueando, né? Não bloqueie a sua vida. Então, viva ela intensamente, porque ela é só sua, repito, ela é só sua e é você que tem que colocar a mão, fazer, porque ela está passando. E ela passa muito rápido. Tá certo. Obrigada, Andréia. Obrigada Imagina. a vocês que me acompanharam a Andréia até aqui. Este, então, foi o segundo episódio do podcast O Marketing Bem Feito. E até a próxima. Até a próxima.